Olá, esse é mais um vídeo aqui do canal Alfinetada e hoje eu vou falar sobre futebol, mais especificamente sobre a crise do futebol brasileiro. Existe um horizonte para o nosso futebol? Vamos discutir. Então, em todos os debates a respeito de futebol, destaca-se muito a questão da crise criativa que vive o futebol brasileiro, a crise na produção de atletas, e normalmente atribui-se essa crise à Lei Pelé de 1998. Por quê? Antigamente, os clubes detinham passe dos atletas, que era o direito, como se fosse o direito federativo, o que hoje é o direito federativo, mas é o direito de atuação profissional desse atleta. De modo que, para que esse atleta jogasse em outro clube, deveria haver uma negociação entre esses clubes, entre o clube formador e o clube contratante. Se esse atleta não conseguisse, um clube interessado a pagar, né, o valor proposto para poder migrar de clube, ele ficava preso ao clube formador. A coisa era de tal modo que mesmo após o fim do contrato de trabalho entre o clube formador e esse atleta, ele continuava preso pela lei do passe. A Lei Pelé mudou isso no sentido de que a lei do passe deixou de existir e passou a existir a divisão entre direitos econômicos e direitos federativos. Os direitos federativos são os direitos que o clube tem em relação à inscrição do jogador na federação, na entidade federativa, para que ele possa competir. E os direitos econômicos eles surgem a partir da indenização contratual. São quando há um rompimento de um contrato de um atleta, o atleta tem contrato de, sei lá, 3 anos com o clube. Se ele quiser romper esse contrato, tem que pagar a indenização. E o valor dessa indenização é justamente o valor dos direitos econômicos que esse clube pode vender uma parte desses direitos, ou completamente, 100% desses direitos econômicos para empresários. É aí que surge a figura do empresário. E o grande problema é que os empresários, a partir da Lei Pelé, começaram a aliciar, inclusive, jogadores muito jovens, 12, 13 anos de idade, lógico, a partir da permissão dos pais dele. E através desse aliciamento, os empresários poderiam levar esses jogadores para o exterior ou para outros clubes sem nenhuma contrapartida para o clube formador. Esse aliciamento fragilizava a formação de base dos clubes, de modo que os clubes começaram a se questionar se valia a pena investir na formação de base, certo? Inclusive, a partir dos 16 anos de idade, o jogador tinha a possibilidade de assinar o seu primeiro contrato. E que na Lei Pelé original, a lei não protegia devidamente o clube, no sentido de ser ressarcido caso ele quisesse sair do clube de formação já aos 16 anos de idade. Então, acredita-se que essa Lei Pelé fragilizou muito a formação de base no Brasil, de modo que os clubes começaram a achar que não valia a pena investir na formação. Só que, a partir de 2011, surgiu a nova Lei Pelé. E a nova Lei Pelé, ela resolveu muitos desses pontos. Quais foram as duas principais mudanças da Lei Pelé? Primeiro, passou a ser proibida a relação de empresários com atletas antes dos 18 anos de idade, certo? Primeiro ponto, é importante. E o segundo ponto é que passou a ter uma jurisdição mais clara no sentido de garantir o ressarcimento para os clubes formadores em caso do atleta assinar seu primeiro contrato com outro clube. Então aí tem toda uma questão burocrática, o clube precisa virar uma entidade formadora de atletas para que ele possa provar as suas despesas de formação com esse atleta, para que ele possa cobrar esse ressarcimento, caso aos 16 anos de idade o atleta decida não continuar o vínculo com esse clube. Além disso, esse primeiro contrato, que é prioritariamente feito com o clube formador, ele deve ser de 5 anos, no mínimo. Essa nova Lei Pelé garante, a partir de 2011, que o atleta fique no clube até 21 anos de idade. E isso, caso ele não decida romper o contrato com 16 anos de idade, mas esse rompimento gera um ressarcimento ao clube. Então, a partir de 2011, passou a existir um novo horizonte para a formação de base dos clubes do Brasil, certo? Atrelado a isso, em 2015, a FIFA aprovou uma lei ainda melhor,
obviamente válida para o mundo inteiro, em que proíbe a cessão de direitos econômicos para empresários. Ou seja, a única maneira que os empresários têm de atuar no futebol a partir dessa lei de janeiro de 2015 é sendo dono dos clubes. É a única maneira. Ele não pode mais ser dono de direitos econômicos de um atleta, sei lá, do Flamengo, do Vasco, do Corinthians. Então essa lei é muito importante e demarca um novo momento para o futebol. Então, eu acredito que juridicamente nós temos um novo horizonte no futebol brasileiro. Temos uma nova realidade. Hoje eu acredito que não é mais justificativa o clube não investir na formação de base por conta da Lei Pelé. Por quê? Todo investimento que ele fizer em relação aos atletas, ele será ressarcido desse investimento. Ou através da atuação em campo do atleta, ou através do ressarcimento financeiro. Eu estou bastante otimista em relação ao futuro do futebol brasileiro por conta desse ponto. Mas lógico que nós não podemos atribuir os problemas do futebol do Brasil apenas à Lei Pelé, certo? Existem dois problemas que eu considero cruciais que precisam ser resolvidos aqui no Brasil. Primeiro ponto, calendário. O Juca Kfouri, em seu blog, fez uma análise bastante interessante onde ele compara o calendário da Europa com o do Brasil através de 3 times brasileiros e 3 times europeus. 3 times grandes de cada lado. Pegou aqui no Brasil Corinthians, Flamengo e São Paulo, e na Europa pegou Barcelona, o Bayern e o Chelsea. E a constatação é de que esses 3 times brasileiros jogaram em 2013, na temporada 2013, 20% a mais do que os times europeus. Isso é significativo. E, além disso, outra constatação é de que o São Paulo, nesse mesmo ano, se tivesse se saído bem nas competições de mata-mata, se não tivesse sido eliminado, poderia chegar à marca de 87 jogos naquele ano. Fazendo a contraposição com a Europa, o Chelsea no mesmo ano bateu o recorde europeu de 67 jogos no ano. Olha a diferença. 67 para 87 jogos. Então, o nosso calendário é inchado? Sim, é inchado. Isso não é uma mera teoria. Isso é comprovado com números. Precisamos resolver esse problema. Por quê? A questão do inchaço do calendário não gera impacto somente para o lado físico dos atletas, mas também para o lado técnico, porque quanto mais se joga, menos se treina. É uma conta simples. Além disso, existe um problema também relacionado aos treinadores, a uma cultura do futebol brasileiro. Os treinadores precisam mudar a mentalidade. Eu vou fazer um desafio a você que está assistindo esse vídeo. Me diga o nome de um treinador brasileiro que é ponta hoje, né, que é primeiro escalão hoje no Brasil e que era primeiro escalão há 10 anos atrás. Você não vai conseguir me dizer. Porque os treinadores brasileiros, quando ganham algum título importante, brasileiro ou Libertadores, eles começam a achar que não precisam aprender mais nada e param de estudar. Acabam ficando para trás. A única exceção que eu consigo enxergar é Tite, que ganhou um título brasileiro em 2011, jogando de uma forma, e ganhou um título brasileiro já em 2015, 4 anos depois apenas, jogando de uma forma completamente diferente. Por quê? Nesse meio tempo ele estudou. Então a mentalidade do treinador brasileiro precisa mudar. O treinador precisa ir para a Europa aprender, porque a vanguarda do futebol está na Europa. O brasileiro precisa ter essa humildade de admitir, nós somos inferiores hoje. Podemos ser superiores amanhã, mas hoje somos inferiores. Temos que aprender com os europeus. A vanguarda tática está na Europa. Mas, por outro lado, eu acredito que existe um ponto positivo em curso. Os clubes brasileiros aprenderam a ganhar dinheiro até que enfim. Você observa as negociações entre os atletas brasileiros com o mercado europeu, os brasileiros eles conseguem arrancar valores até exorbitantes desses clubes. Basta observar as negociações de Neymar, do Lucas, do Oscar. Os valores são altos. É só comparar com o valor que Kaká foi vendido, por exemplo, mesmo deflacionando esse valor, mesmo descontando a inflação, né? Os clubes brasileiros estão começando a aprender a ganhar dinheiro. Até pouco tempo atrás, a maioria dos clubes não tinha programa de sócio-torcedor. Hoje, a maioria dos clubes da Série A já tem esse programa. Mas esse processo também não vem só do aprendizado dos clubes em relação à geração de receitas, mas houve uma mudança também na negociação dos direitos de TV. Antes, a negociação era feita através do Clube dos 13. Era feita em conjunto. Depois que passou a ser feita de maneira avulsa,
de cada clube em relação à Globo, todos eles conseguiram alavancar a receita oriunda dos direitos de TV, certo? Então os clubes estão ganhando mais dinheiro. Estão ganhando mais dinheiro por conta desse processo diferente na negociação dos direitos de TV e também por terem aprendido a ganhar dinheiro. Estão aprendendo, na verdade. Outro ponto também importante é que os clubes estão se estruturando. E nesse processo, São Paulo, o Clube São Paulo tem um papel importante. Prestou um serviço importante ao futebol brasileiro, mesmo que inconscientemente, mesmo que involuntariamente. De 2005 até 2008, o São Paulo ganhou quase tudo, né? De modo que os clubes começaram a ficar mais atentos para questões de organização e de estrutura, já que o São Paulo se destacava por esses dois elementos. E depois desse período, Corinthians já inaugurou seu CT, o Flamengo já começou a construir seu CT logo de imediato, o Fluminense também, o Vasco já inaugurou parte do CT, inaugurou o módulo de prevenção e de performance, né, de atletas. O Flamengo agora em dezembro vai inaugurar o módulo profissional, mas já vem construindo o CT desde 2010. Então os clubes estão se estruturando. Então eu acredito que o horizonte para o nosso futebol brasileiro ele é virtuoso. Eu vejo o futebol brasileiro daqui a 10 anos num outro patamar. Os aspectos jurídicos estão nos ajudando. E a mentalidade dos clubes brasileiros, mesmo a passos de tartaruga, está mudando, né? Os clubes estão tendo uma gestão mais moderna aos poucos. Então a perspectiva desse vídeo é isso, dar esse ar de esperança para o povo brasileiro em relação ao nosso futebol. Acredito que a nossa formação de base tem todas as condições de melhorar, todas. Isso é tudo. Quem gostou, dá joinha, compartilha o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, certo? Para ajudar no crescimento do canal e para receber as atualizações. Valeu!